Artroscopia. O que é isso? A artroscopia é um procedimento cirúrgico, é uma técnica cirúrgica. Por que a gente tem que falar disso? Se a gente não faz cirurgia, se nós somos fisioterapeutas, a gente mexe com reabilitação, cinético funcional, paraná. A gente precisa falar porque a gente vai receber muitos pacientes com pós-operatório de artroscopia. Então, aí que a gente precisa ter a consciência e entender o que é. E fora o conhecimento, né, que é um recurso bem interessante. A artroscopia foi uma técnica inovadora, super usada no mundo inteiro, nova perante da medicina aí, né? Desenvolvida no Japão, na qual vai utilizar de uma câmera para poder fazer cirurgias. A câmera vai enxergar dentro da articulação. Então, imagine a revolução que não foi isso, né? Antes, você tinha que abrir, fazer um corte, abrir o tecido e chegando cada vez mais profundo até chegar na articulação. Agora, não. Você faz um furinho de 1 centímetro e a câmera entra lá e vê tudo. Então, essa é a ideia da artroscopia. Então, olha só, o que é artroscopia? Definição. É um procedimento cirúrgico que usa através de um endoscópio, para poder... Endoscópio é a câmera. Cópio vem de microscópio, né? Microscópio é a coisa que a gente vê, essa palavra, essa terminação escópio quer dizer visão, né? Para poder ver. E endo, porque vai lá dentro, é interno. Minimamente invasivo. Então, essa é a palavra-chave da artroscopia. É um procedimento minimamente invasivo. Chegou de fazer aqueles cortes grandes, tudo vai por pequenas incisões. Isso melhora tudo para o paciente. Utilizado para diagnóstico e tratamentos de danos no interior de uma articulação. Ela também serve como diagnóstico. Só que não é muito usado, igual raio-x, ressonância, porque precisa de um centro cirúrgico, de anestesia. Então é caro só para diagnóstico e inviável muitas vezes. Mas toda vez que um paciente deita para fazer uma artroscopia no ombro, no joelho, no punho, onde for, o médico aproveita e dá uma analisada em tudo que tem ali na articulação. E de repente ele já vê uma coisinha ali, já aproveita e faz. Né? Então, isso é a forma de diagnóstico. Tem situações em que nenhum exame está conseguindo captar o problema, que esse paciente vai para o centro cirúrgico, toma anestesia e entra com o endoscópio só para poder ver o que tem. Só que normalmente já se prepara tudo, porque se vê e achar alguma coisa, já faz, porque não vai submeter ele a outro procedimento, né? Então, essa é a ideia de usar a artroscopia como diagnóstico. Bem junto com a cirurgia. Em raríssimos casos, que só vai fazer o diagnóstico e pronto. É realizado utilizando um artroscópio, um tipo de endoscópio que é inserido dentro da articulação através de uma pequena incisão. Usa-se de 2 a 5 furinhos, dependendo da articulação, dependendo do que se vai fazer. Né? É uma técnica que foi desenvolvida no Japão, é japonesa, e hoje se tem muita coisa que se faz com endoscópio. A mais famosa é a tal da endoscopia. Olha, o próprio nome já diz o que é. Pega um escópio, que é um negócio que vai filmar, que vai ter visão, não é isso? E coloca dentro da gente. Então, provavelmente algum de vocês já até fez uma endoscopia, se não, né, conhece quem fez, vai entrando pelo tubo digestivo para poder ver como é que está lá dentro, né, do estômago, do esôfago. Isso é uma endoscopia. É a mesma coisa. Só que a endoscopia é no tubo digestivo. A artroscopia é na articulação. Né? Quando você tem que fazer pelo intestino, que se faz pelo reto, é a colondoscopia, que entra pelo intestino. Né? Quando faz cirurgias para retirar a vesícula no abdômen, retirar o útero, olha só, se retira o útero por furinhos. É chamado de laparoscopia. Tirar pedra no rim, pular para videolaparoscopia. Entram os furinhos na parte abdominal
né, para poder fazer sem precisar daquele corte. Então, tá aí o mundo, né, dessa técnica cirúrgica inovadora que é através do visual, de enxergar lá dentro do corpo. A artroscopia é na área ortopédica, por isso que a gente está falando específico dela, tá? Mas só para vocês entenderem o ramo, né? Abrir o leque de vocês. Ah, então é igual ao endoscópio, é igual a laparoscopia, é igual a colodoscopia, só que é para fazer na articulação. Quem já fez cirurgia de adenoide, desvio de septo, o otorrino também faz esse exame, né? Entra com a câmera no nariz para ver direitinho, volta, então é muito usado, certo? O artroscópio contém fibra óptica, ou seja, tem um olhozinho lá dele que transmite a imagem do joelho ou da articulação que for, né, através de uma microcâmera para um monitor de TV. Então, o cirurgião está com o endoscópio aqui, enfiado o artroscópio na articulação e está vendo no monitor, literalmente, o que está dentro da articulação. A imagem obtida na inspeção e a inspeção cuidadosa do joelho permite o cirurgião examinar a articulação e identificar o problema. Então, ele entra com a câmera, um furinho é da câmera, fica o tempo todo, um furinho já é dela, faz o furo, a câmera entra. Pronto. Ali ela fica. O outro furo vai ficar trocando. Precisa de um bisturi, coloca o bisturi e corta. Agora eu preciso de jogar soro. Tira o bisturi, entra com o negócio de soro, joga. O outro fica cortando, fica trocando. Agora eu preciso dar ponto, preciso de uma tesoura. Então vai entrando pelo furinho e o da câmera fica fixo. Tem algumas cirurgias que precisa estar sempre jogando soro líquido lá dentro, vai precisar de 3 furos. Um furo fica a câmera, outro furo fica a sonda, jogando líquido e tudo, ou sugando se precisar, e o outro furo as ferramentas, que vão se alternando. Então, basicamente assim. E se tem todo tipo de ferramenta, como tem nessa imagenzinha aí, uma é o artroscópio, né, da esquerda, a da direita tem aí bisturi, tem para dar ponto, tem tesoura, tem Schaefer, que é um que vai lá e limpa assim a articulação, limpa a região. Né? Então, é basicamente isso daí que envolve a cirurgia. O histórico surgiu no Japão em 1918, ou seja, há mais de 100 anos se faz artroscopia, nos seus primórdios, né, lá. A artroscopia ganhou um campo, ganhou muita repercussão na década de 70, mas aí já teve esse japonês aí, o Takagi, que já inventou isso há mais de 100 anos atrás, usar as câmeras para poder entrar dentro do corpo. Professor, na artroscopia do joelho, eles põem ar, igual põe na laparoscopia. Nas articulações não tem necessidade de colocar o ar. Fica um líquido, um soro que coloca para poder manter a articulação, o espaço articular, né? E aí eles vão e colocam e fica lá aquele espaço mantido e na maioria das vezes é com soro que se faz isso, né? Dependendo da situação. Mas é diferente. Tem algumas características diferentes da colonoscopia, endoscopia, laparoscopia, né, e a artroscopia em si. Atualmente, a artroscopia é um dos procedimentos mais realizados, com mais de 1,5 milhão de cirurgias por ano, só nos Estados Unidos. Se você pegar 1,5 milhão e dividir por 365 dias, dá muita cirurgia por dia usando essa técnica, né? No mundo inteiro, então, nem se fala. E a cada ano que passa, moçada, vão se desenvolvendo condições de fazer cirurgias por meio artroscópico. Igual, por exemplo, um útero é um órgão grande, né? Um útero é grande. E como que se tira um útero por um furinho desse tamanho? Faz a histerectomia total, faz um furo no umbigo e uns furos na espinha ilíaca, nas 2 espinhas ilíacas normalmente assim, e consegue tirar o útero por lá. Então, olha só, antes de ter a artroscopia, abria o buraco, mesmo buraco da cesárea, às vezes usava, ou fazia um corte também vertical para retirar o útero, né? Depois da artroscopia, ainda continuou tirando o útero por via aberta, que a gente chama, né? Fazendo o corte por via aberta, porque ainda não tinha como.
Aí tá para fazer artroscopia para ligamento, músculo, tendão, menisco, pedra, um monte de coisa. Depois eles conseguiram uma tecnologia que eles jogam um negócio que o útero faz isso. Ele murcha e ele consegue sair pelos buraquinhos. Então, enfim, cada ano vai evoluindo e vai conseguindo fazer mais tipos de incisões e tratamentos por via artroscópica. Ou endoscópica, né? Melhor dizendo. Isso é ótimo. Porque tem muitas vantagens, né? Indicações da artroscopia. Acho que eu passei 2 aqui. Não, passei não. Olha as indicações. Reparação de meniscos. Reparação de ligamentos e tendões rompidos. De qualquer parte do corpo. Rompeu o tendão do sulco espinhoso. Se reconstitui o tendão por via artroscópica. Não precisa abrir. Certo? Rompeu o tendão de Aquiles. Rompeu o ligamento colateral lateral. Rompeu o ligamento cruzado anterior. Certo? Então, todos esses tecidos moles articulares, músculos, tendões, ligamentos, cápsulas, meniscos, se consegue reparar por via artroscópica. Reparação de ligamentos, tratar sinovites, que é a inflamação da cápsula, certo? Dor no joelho causada por condromalácias, consegue ainda dar uma limpadinha na cartilagem, na articulação, né? Se tem uma cirurgia chamada mosaicoplastia, que há controvérsia, tem gente que gosta dela, tem gente que acha que ela não resolve, que é feito na condropatia. Né? A condropatia é um assunto aí que daria outra aula, a gente vai falar dela também, que é bem interessante. Trata sintomas de túnel do carpo, síndrome do túnel do carpo, vai lá e consegue descomprimir o nervo mediano, fazendo uma secção na fáscia, no retináculo. Lesão de labro articular, a gente falou do labro na síndrome do impacto semana passada, que é aquele anelzinho que encaixa na glenoide para poder ajudar a cabeça do húmero. Também tem no acetábulo, um anelzinho encaixa no acetábulo para receber a cabeça do fêmur. Então esse labro é comumente lesionado. Inclusive o que aposentou o Guga tenista, Gustavo Kirchner, foi o labro. Só que não o labro do ombro, e olha que é tenista, foi o labro do acetábulo. Ele fez 2 cirurgias, fez a primeira, voltou, fez a segunda, não aguentava de dor no quadril, e fez a segunda e aposentou. Né? Tem uma perguntinha aqui, vamos ver. Cadê? Tem o mesmo perigo que a cirurgia tradicional? Absolutamente não. Aí nós vamos falar das vantagens, né? E essa é a grande vantagem dela. Vamos lá. Lesão do labro articular, avaliação articular, como eu falei, serve como diagnóstico, lembra? Você avaliar uma articulação. Lesão de cartilagem, retirada de corpos livres e fragmentos. Então, muitas vezes acontece o que a gente chama de limpeza articular. O sujeito rompeu o menisco, um exemplo. Ponto. Aí vai fazer a cirurgia. A cirurgia vai lá tirar um pedacinho do menisco. Eu vou colocar uns vídeos, uns links de uns vídeos bem legais para vocês verem essas artroscopias, tá? Aí, moçada, voltando. Menisco. Peguei. O cirurgião entra lá para trabalhar e reparar o menisco lesionado e vê corpo estranho, estrutura já com artrose desgastada, tá uma sujeira lá dentro. Ele aproveita e faz uma limpeza, retira, e muitas vezes aquilo gera dor, gera desconforto. Né? Então ele também serve para dar uma geral lá dentro da articulação, uma faxina, digamos assim. Né? É uma das indicações dele. A recuperação, olha aí, a recuperação da artroscopia é rápida. Excelente cicatrização. Alta no mesmo dia. Olha só. Uso de muleta se for necessário, óbvio. Se for no membro inferior, ele vai sair com a muletinha andando. E retorno rápido às AVDs. Tá aí as vantagens. Na imagem, eu tô dando para vocês verem como que é feito. Anestesia muitas vezes local. Muitas vezes o paciente é sedado. Estou respondendo a sua pergunta, dona Carla. É absurdamente mais vantajoso do que a via aberta, do que a tradicional. Primeiro, 2 furinhos não se comparam a uma cicatriz enorme de uma abertura, né? Que vai
quebrando as camadas e tudo. A recuperação de uma cicatriz dessa, o pós-operatório, é muito pior. A quantidade de sangue que extravasa, a grande possibilidade de ter rigidez articular, fibrose, é muito maior. Esses dois furinhos cicatrizam muito rápido. E pouco deixa de fibrose. Tem fibrose? Tem. A gente, inclusive, trabalha na fisioterapia, vai ter que mexer lá nesses pontinhos. Mas, nossa, é uma benção. É muito melhor do que ficar mexendo naquela cicatriz grandona e liberando. E aquilo pode evitar, dificultar os movimentos, certo? O paciente vai embora no mesmo dia. Quando a gente vê atletas operam por artroscopia absurdo, que a gente nem fica sabendo. Né? E tem artroscopias aí que o sujeito Arrascaeta, por exemplo, clássico ano passado no Flamengo, o Arrascaeta e o Felipe Luiz fizeram. Com menos de um mês eles estavam jogando de novo. Com um mês eles estavam participando de jogo profissional. E para um atleta estar participando de um jogo profissional com um mês, com muito menos de um mês ele já estava igual eu, andando aqui dentro de casa. 2 semanas. Né? Então é muito rápido a recuperação. Tem todas essas vantagens. Vamos às perguntas. Já pode iniciar a físio assim que o paciente recebe alta ou tem que esperar? É outra pergunta. Professor, não entendi muito bem como se faz a reparação do menisco do joelho através da artroscopia. Dona Rafael, na hora que eu te mandar, eu vou mandar o vídeo para vocês. O vídeo mostra Rafael, viu, professor? É só para contrariar. Na hora que a gente coloca, vou colocar o vídeo, você vai ver, entra uma câmera na articulação e o outro vai lá, consegue no menisco tirar o pedaço do menisco que está inflamado. Né? O vídeo vai ser bem explicativo, né? Muito melhor do que eu tentar explicar. Você vai ver, eu vou mandar um de joelho, vou mandar um de ombro, né, para vocês verem. São animações gráficas, né? Muito melhor de entender do que se for o vídeo real. Vídeo real a gente não entende nada que está lá dentro, é tudo branco, tudo igual, né? Não dá para a gente perceber muita coisa. Então a recuperação é muito melhor com a artroscopia. Só que não dá para fazer tudo por artroscopia. Tem coisas que não tem como passar pelo furinho. Ainda se faz a cirurgia aberta em alguns casos, em bons casos ainda, né? Agora, cada dia mais, muitas vezes já pode ser feita a artroscopia para aquela cirurgia, mas naquele hospital, naquele local, naquela cidade, não tem um artroscópio. Aí faz por via aberta, porque não tem a estrutura, né? Isso também pode acontecer. A cirurgia pode ser feita em hospitais e clínicas, pode ser realizado a anestesia geral ou a ráquia, peridural, como eu falei. O soro fisiológico fica o tempo todo introduzindo ali na articulação. Realiza-se a inspeção para ver se tem alguma coisa lá dentro, além da queixa, né, do motivo. E quando necessário, pequenos instrumentos como pinça, tesoura, bisturi, chafers, que é o que faz a limpeza, são inseridos, né, pelas incisões. Então, a cirurgia maior, por exemplo, no quadril grande, você acaba fazendo uns 5 furinhos, que vai precisar de mais ferramentas. Então, é de 2 a 5 furinhos. Quem quer perguntar? Ninguém, né? Só ligou o microfone sem querer ou querem? Ó, aqui é um vídeo, né? Mas ele não vai tocar. Se eu botar aqui pelo celular, ele não vai compartilhar com vocês. Esse vídeo que eu falei que eu ia disponibilizar, tá? Aqui também é outro, né? Normalmente eu mostro aí nas aulas. Esse aqui é outro, fazendo o ombro, uma secção. Houve uma secção do supraespinhoso, aí a cirurgia para poder emendar o tendão do supraespinhoso. Complicações. Toda cirurgia tem complicação. Na artroscopia se tem risco de infecção, comprometimento venoso, trombose, pode acontecer. Hemartrose, o que é hemo? Hemo é sangue. Artrose, articulação. A articulação degenerativa, né? Ose quer dizer degeneração. Então, hemartrose é quando fica muito sangue dentro daquela articulação. De repente, pelo ato cirúrgico, né, o furinho entra, machuca, depois que tira, fica sangrando lá dentro. Isso gera uma hemartrose.
é uma complicação difícil de acontecer. Repetindo, essas complicações na cirurgia aberta é exponencialmente mais possíveis de acontecer, né? Infecção no ponto, infecção ali, aqui no próprio ambiente hospitalar, você tem um risco infeccioso, né? E as cirurgias por via artroscópica ainda tem esse risco, só que é mínimo, ponto. Então, se botar uma cirurgia aberta com artroscópica, só vantagens para a artroscópica. A aberta só vai ser feita quando os furinhos não conseguirem realizar a cirurgia, o ato. Certo? Outra complicação que pode ter, no ato cirúrgico, pode bater o bisturi num capilarzinho de sangue, no nervo, seccionar um nervo. Então, algumas coisas podem acontecer, né? Mas tem todo o preparo, os cirurgiões são altamente capacitados para isso. Isso, graças a Deus, a gente vê que acontece com uma incidência muito baixa, né? Mas é um risco, certo? Então, as complicações estão aí, são poucas, mas são eminentes, por mais que tenha um risco muito pequeno para isso, certo? Aí, quando o paciente chega para a gente, eu já tratei vários pacientes com artroscopia, principalmente joelho, ombro, onde mais se faz, punho. No joelho, por exemplo, o paciente, respondendo a pergunta daquela, no primeiro dia você já pode começar a fisioterapia, você já tem que começar a mexer naquela cicatriz, por mais que são furinhos, 1, 2, 3, ou quantos forem, você já tem que começar a trabalhar a inflamação, que está inflamado, entrou, machucou, lesionou, não é? O negócio curou. Então a gente começa já a mexer ali. No primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, a gente já está mexendo a articulação, fazendo mobilização, trabalhando a musculatura. Claro que a gente vai trabalhar a musculatura primeiro o paciente contraindo sozinho, de forma isométrica, ou você já consegue começar a movimentar, a gente pede para ele movimentando ativamente, a gente faz passivo se estiver doendo, mas na artroscopia é muito rápido. O paciente já está descarregando peso, ele sai com auxílio de muleta só. Uma cirurgia de joelho, por exemplo. Claro, vão ter cirurgias que mexem em mais coisa, uma ruptura total, que esse paciente não vai já sair descarregando o peso do corpo, mas já sai com a muletinha, pode sair na cadeira de roda, mas muito rápido ele já começa a retomar a descarga de peso. Então, a fisioterapia pode começar no dia, ou no próximo dia a gente já tem o que fazer, que é trabalhar as inflamações e as dores. O paciente tem dor, tem inflamação, está inchado, que acabou de operar, a gente tem que cuidar disso, né? Aí vem os recursos fototérmicos, eletroterápicos, né? O ultrassom é muito bom para cicatriz, o laser, lembra o tanto que o laser é regenerador, reparador? O laser é essencial na cicatriz. Se operou foi o tendão de Aquiles, laser lá no tendãozinho de Aquiles. Se foi o supra, o tendão do espinhal, laser. Se foi o menisco, laser no joelho. Se for o colateral lateral, laser no colateral lateral. Então a gente tem que trabalhar isso. E, à medida do possível, com 3 dias, uma semana, esse paciente já está fortalecendo. Fortalecendo não necessariamente é pulando e dando cambalhota. Fortalecendo já é começando com uma carga pequena, começando sem movimento ou com um pequeno movimento. Então, o trabalho é legal e é rápido. Vai dar saudade, o paciente vai melhorando e fala, poxa, acabou. Né? Então, a artroscopia é um recurso muito bom. E a gente, quando vocês receberem um paciente que fez cirurgia, você olhou para aquela articulação, tem as cicatrizinhas pequenininhas, você já fala, foi artroscopia, foi furinho. Pronto, não tem erro. Agora, se é uma cicatriz maior, de 3, 4, 5, 6, 10 centímetros, ali foi aberta. Né? A artroscopia vai deixar uma cicatrizinha de 1 centímetro aqui. Quando a cicatriz fica menor ainda, o centímetro é o ponto. Outra aqui, que depois até some, se fizer um trabalho legal. Um trabalho legal é trabalhando na regeneração.